Então, pessoal, vamos retomar aqui. Nós tínhamos visto a solução, a aplicação daquela teoria que nós estamos vendo, para o caso de flambagem de uma barra gastada de um lado e livre do outro, uma carga axial. Nós tínhamos visto já a solução disso por um procedimento em que a gente partiu da equação diferencial de quarta ordem, né? Usando a solução já pronta, geral. Nós identificamos condições de contorno, identificamos alto valor, quer dizer, a carga crítica e tudo. Vamos mostrar a solução desse mesmo problema por um segundo procedimento, que às vezes é mais simples, mais rápido. Principalmente aqui considerando que nós temos um problema isostático. Então é possível usar essa equação diferencial de segunda ordem aqui. Se a gente identificar o esforço de momento numa seção arbitrária, em termos do campo de deslocamento. Quer dizer, nós vamos fazer a equação de equilíbrio na configuração deformada, quer dizer, nós vamos fazer um corte em uma seção arbitrária, vamos fazer um diagrama de corpo livre de um dos lados, só que vamos representar a condição de equilíbrio de momento nessa configuração deformada. Então, para a seção de corte na coordenada arbitrária x, essa seção ela sofreu um deslocamento transversal devido à flambagem. Então, deslocamento então, é uma medida, o valor v de x, o deslocamento aqui na seção. Na extremidade, vamos considerar que é um delta, que também é desconhecido, mas de qualquer forma é um valor característico. Então, se a gente faz o somatório de momentos em relação à seção S, nós vamos ter o próprio esforço de momento e que é equilibrado por esse binário, que é a força axial vezes a distância aqui entre as duas forças, né? Que quer dizer, delta menos o deslocamento transversal V, vai formar esse braço de alavanca aqui. Então, nós vamos ter isso. O momento é P vezes delta menos V. Então, se a gente transfere, por exemplo, esse V aqui para o lado esquerdo da igualdade, onde tem a incógnita, né, V, então do lado direito vai ficar só o delta. Então, fica uma equação que a gente pode dividir todo mundo por EI, e a gente redefine, como já fizemos antes, P sobre EI igual a lambda ao quadrado, uma constante ainda desconhecida. Então, essa equação diferencial aqui fica nesse formato, que é um daqueles formatos padrões de equação ordinária, coeficientes constantes, não homogênea. Então, lembra, a solução geral ela é constituída de duas partes. A solução da equação homogênea, que é aquela equação que você obtém quando o lado direito é nulo, mais uma chamada solução particular, que é aquela que contempla o lado direito. A solução particular desse problema é muito simples, porque já que o lado direito é constante, a solução particular vai ser uma constante também. No caso, igual a delta. Para você verificar isso, basta substituir isso aqui do lado esquerdo, que você vai ver que vai terminar sendo satisfeita a igualdade. Quando isso aqui é zero, a solução homogênea é isso aqui, seno e cosseno com duas constantes de integração. Somando, você tem a solução geral. Você pode ver o detalhamento disso no apêndice do livro, ou nos livros que você já tenha de equações diferenciais ordinárias. Então, a gente parte de que a solução geral é dessa forma, com duas constantes. Então, agora, aplicar as condições de contorno, que é engaste, de um lado, e momento, o esforço de momento, nulo, na outra extremidade. Então, aplicando essas duas condições, nós temos um sistema de duas equações simultâneas para as constantes. Então, da primeira, já que cosseno de zero é 1, e se lambda não é nulo, então, obrigatoriamente, C2 tem que ser zero. Tá? Então, aí fica essa segunda equação, que fica reduzido a isso.
apenas esse termo aqui que sobra, igual a zero. Como nós queremos uma solução não trivial, esse coeficiente aqui não pode ser zero, então é preciso que cosseno seja nulo. Isso vai acontecer nesses valores em que lambda L seja igual a qualquer um desses valores aqui para N, N natural, positivo, 1, 2, etc. Então, de fato, existem infinitas soluções aqui. Então, em vez de um lambda, você tem lambda n, o que correspondentemente você vai ter, em vez de uma única constante C1, você vai ter constante C1 n, para n igual a 1, 2, quer dizer, para cada n você terá um valor possível diferente de constante. Então, agora, trazendo lá de trás que a relação do lambda com a carga axial e o material e a geometria é dessa forma, se a gente substituir isso aqui, a gente tem uma expressão dessa forma, né? Raiz quadrada de P sobre I vezes L igual a isso, e a gente pode explicitar a carga, a enésima carga de flambagem, dessa maneira aqui em termos de N e do comprimento. Então, como já tínhamos visto, o valor importante aqui é para N igual a 1, que é a menor dessas cargas aqui, já que isso aqui cresce com N. Então, esse valor. Essa expressão aqui é a mesma que nós já tínhamos obtido na aula passada, partindo da equação de quarta ordem. Vocês podem ver que aqui a dedução ficou bem mais curta. Aquela de quarta ordem foi bem trabalhosa, né? Mas nem sempre você vai poder usar esse formato aqui. Bom, isso aqui identifica a carga crítica, nós temos que ir para identificar a linha elástica ou o modo de flambagem. Então, a gente volta para a expressão da solução geral, em termos das duas constantes. Nós já tínhamos identificado que C2 igual a zero, então fica só esse primeiro termo, que é o cosseno, mais a constante delta. Então, fica uma expressão desse tipo. Você passa a ter infinitas possíveis expressões de curva elástica. Poderíamos até colocar um nzinho aqui, para dizer que essa aqui é a enésima configuração deformada. Aqui nós ainda temos duas incógnitas, né? Esse C1 e o delta. É possível aplicar uma outra condição de contorno ainda, que é claro, né? Esse engaste aqui ele envolve não só θ igual a zero, mas deslocamento igual a zero. Então a gente pode aplicar também essa condição, até porque nós temos três incógnitas. Então é justo que a gente tenha três condições. Vocês podem ver aqui, C1, C2 e delta são incógnitas, além do próprio lambda. Só que o lambda é obtido colateralmente com aquela condição de álgebra de que, quando é o sistema matricial, o determinante da matriz tem que ser nulo. No caso aqui, isso é representado por esse fato aqui. Isso aqui seria o determinante da matriz, dessa matriz associado a esse problema, aqui, quando se converte isso na forma matricial. Então, a gente tem, aplicando agora essa nova condição aqui, se você coloca x igual a zero, você vai ter cosseno é 1, então fica C1 mais delta igual a zero, e quer dizer que C1 é menos delta. Então você compactou as duas constantes em uma só, porque aplicou essa condição. Então a expressão fica nesse formato, apenas com essa constante, esse parâmetro incógnito. A gente pode brincar de visualizar esses modos de flambagem em cada modo, em cada modo de flambagem, né? Então, para n igual a 1, você tem esse formato aqui, que é aquele previsível. Ela simplesmente se afasta, e essa curva aqui, todas essas curvas obedecem isso. Observa que a solução, essa função aqui, ela satisfaz a equação diferencial, qualquer que seja o delta. Isso a gente já tinha comentado antes. Qualquer que seja, qualquer número real serve aí, né? Então, se você coloca 1, que foi o que provavelmente eu fiz aqui para desenhar essas figuras, você tem essa curva aqui.
poderia ser mais 1, menos 1, ela poderia estar aqui para baixo, também seria a solução. Se você tem o segundo modo para n igual a 2, você passa a ter isso aqui, esse formato aqui, também normalizado com valor unitário na extremidade. Para n igual a 3, aí você tem mais ondulações. Para n igual a 4, mais ondulações ainda e assim por diante. Então, são os possíveis modos de flambagem, sendo que o modo crítico é o primeiro, porque você vai crescendo a carga a partir de 0, logo você vai atingir esse primeiro valor aqui, para n igual a 1. Vamos ver um outro exemplo, um outro caso de vinculação de barra. Então, engastado de um lado e com esse apoio no outro, quer dizer, esse apoio que ele impede apenas translação transversal. Ele permite rotação e permite deslocamento axial. Então, nesse caso, pelo visto, eu coloquei aqui a partir da equação diferencial de quarta ordem, até porque esse problema aqui ele é hiperestático, né? É um problema plano que tem duas reações aqui e uma reação aqui. Então, nós começamos da equação diferencial de quarta ordem, cuja solução geral é essa. Não há carga transversal distribuída, então nós não temos uma parcela da solução particular. A solução geral é a própria solução homogênea, que é essa aqui com essas 4 constantes. Então, a gente tem que identificar 4 condições de contorno. Então, tem as duas aqui no engaste, V e θ igual a 0. Aqui, o V em L igual a 0 e momento, esforço e momento aqui, nulo também. Quando você aplica isso na solução geral, você encontra essas 4 equações aqui, que podem ser colocadas na forma matricial dessa maneira, onde a matriz é essa matriz aqui. A condição para haver uma solução não trivial, defletida, é que o determinante dessa matriz tem que ser 0. Então, nós vamos buscar o lambda, que faz o determinante ser nulo. Isso aí é o alto valor dessa matriz. Então, aqui, de álgebra, de novo, a gente vê como se obtém o determinante de uma matriz que tem uma ordem maior que 3. Nesse caso, eu escolhi uma certa linha, e você vai pegando o valor que tem na linha, vezes menos 1 elevado a i mais j, esse aqui é o termo 1, então i e j são 1, o determinante do cofator, que é a matriz que é associada àquele termo ali, e você soma com outro termo não nulo que está ali, que no caso aqui, coincidentemente, foi 1 também, menos 1 elevado a i mais j, a linha é 1 e j é 4, então é 1 mais 4, 5, o resultado vai ser menos 1, e o determinante aqui dessa submatriz. Bom, fazendo isso, simplificando, se chega nessa expressão que, simplificando, né, está dividindo aqui por cima, cancelando esse lambda, você chega de que lambda tem que ser a raiz dessa função. Bom, essa função, ela não tem a chamada equação transcendental, ela não permite a obtenção analítica de forma fechada das raízes dela. Então, isso aí é obtido de forma aproximada. A aproximação da raiz é essa aqui. Basicamente isso. Tá? Então, quando você traz a expressão do lambda em termos de P sobre I, que é isso aqui, o lambda, né? Lambda L é igual a isso, que significa que P crítico é igual a essa expressão aqui. Tá? Você pode observar que, exceto por esse 2,04, esse termo aqui era a carga crítica de quando a barra era birrotulada. Era birrotulada. Quando você trocou uma das rótulas por um engaste, isso foi um certo incremento de rigidez no conjunto. E isso se traduziu por esse 2 aqui, quer dizer,
a capacidade de carga axial numa barra, que tem um apoio engastado e o outro rotulado, é o dobro do caso da barra que seja rotulado nas duas extremidades. Então, é aquela coisa, toda vez que você adiciona rigidez no sistema, você eleva a capacidade de suportar cargas axiais quanto à flambagem. Vamos mostrar para vocês um pouco de nomenclatura, algumas entidades que são muito comuns em elementos estruturais de barra e viga. Então, muita coisa da literatura que vocês vão encontrar, inclusive tabelas de normalização de propriedades de área em perfis estruturais, vem as coisas escritas em termos dessa nomenclatura. Uma delas você já deve conhecer, é o raio de giração da seção. Ele é definido dessa maneira, raiz do momento de inércia sobre a área. Ou outra maneira de dizer que o momento de inércia é o produto da área vezes esse raio ao quadrado. Isso aqui é uma maneira de enxergar como se a área inteira da seção estivesse concentrada num certo ponto que se situa a uma certa distância do centroide. Tá? Para o efeito de flambagem, claro, se você tem uma seção que não tem planos de simetria, então você pode ter dois momentos de inércia principais distintos. Um em relação a um eixo principal e outro em relação a outro eixo principal. Dois valores diferentes, y e z. Do ponto de vista de flambagem, tem que sempre se tomar cuidado em qual dos dois escolher. A menos do carregamento, dos apoios, faz sentido que você escolha o menor dos dois momentos principais de inércia, para fazer os cálculos seguintes de flambagem. Bom, tensão crítica aqui de flambagem é definido como a carga crítica de flambagem, esse P, por exemplo, dividido pela área da seção. Seria algo assim. Então, o que acontece? É uma tensão, na verdade, média. Vocês podem imaginar que no momento em que ocorre a flambagem, vou pegar aqui uma figura, essa figura. Quando ocorrer a deflexão, o que vai acontecer aqui? O estado de tensões não é associado apenas ao esforço normal. Tem uma parcela de tensão normal que depende do momento fletor. Então, a tensão aqui varia linearmente, porém, você tem uma tensão média que não é nula. A tensão média é associada a esse P aqui. Então, você vai ter uma tensão máxima que vai ser diferente da tensão mínima, mesmo que a seção seja simétrica. Então, se busca ali a tensão máxima nominal, que podemos dizer. Tá? Aqui. É a carga crítica de flambagem dividido pela área da seção transversal. Então, dá uma tensão crítica. Outra coisa bastante útil é esse chamado índice de esbeltez. Ele é definido simplesmente como L sobre R. Tá? O que indica esse índice? Esse índice ele é chamado índice de esbeltez porque ele justamente indica o quão esbelta é essa barra. Vocês já podem perceber que a carga de flambagem é muito associada a esses dois parâmetros, o momento de inércia e ao comprimento. Você observa que o momento de inércia, o que ele tem embutido? De certa maneira, a seção transversal, a área, ou as dimensões da seção transversal. Então, essa informação ela foi traduzida, são dois parâmetros, que é o momento de inércia e a área, é traduzida nesse raio de geração aqui. Quer dizer, quanto maior esse raio de geração, digamos, nós podemos considerar que a seção transversal é mais robusta. Né? E quanto maior for esse índice de esbeltez, a gente vai dizer que mais fina ou mais comprida é essa seção. Então, é de se esperar que quanto mais esbelta seja a barra, menor a capacidade de carga de flambagem que ela tem.
Então, você manipula esse índice de esbeltez, ou, por exemplo, você pode reduzir o comprimento ou aumentar a seção transversal. Com isso, você reduz esse índice de esbeltez e melhora a capacidade de carga. Então, por exemplo, por caso de barra biapoiada, a carga crítica nós tínhamos deduzido dessa forma aqui. A gente pode, por exemplo, reescrever isso. Vamos dizer, nós podemos reescrever como? Substituindo momento de inércia como a R2. E aí, se a gente divide o L2 pelo R2, vai ficar assim. Tá? Então, a gente tem isso escrito. Se a gente divide todo mundo pela área, a gente passa a ter essa tensão nominal crítica igual a isso aqui. Então, boa parte dos resultados em flambagem são escritos em termos não tanto da carga crítica, mas dessa tensão nominal crítica. Certo? Nós vimos, na realidade, as soluções de alguns casos. Aqui tem 4 casos que são clássicos. E a gente tem aqui um resumo. A barra birrotulada, a barra bi-engastada, a barra engastada livre, e esse último caso que nós vimos, que é engastado de um lado e rotulada do outro. Então, para cada um dos casos, a expressão da carga crítica e da tensão nominal crítica. Se a gente olha aqui a carga crítica, nós vamos vendo que, por exemplo, se você adiciona engaste dos dois lados, você quadruplicou a capacidade de carga. Se você liberou um dos lados, em relação a esse caso, você reduziu a 1/4 a capacidade de carga que ela teria birrotulada. E se você faz o engaste com uma rotulação, você duplica a capacidade de carga em relação a esse caso aqui. Existe uma outra maneira clássica de representar esses resultados através de uma única expressão. Você representar em termos dessa expressão aqui para todos os casos. Isso é feito identificando uma coisa chamada comprimento equivalente. Se observa que a capacidade de carga dessa barra, dessa configuração bi-engastada, é a mesma que você teria se você tivesse birrotulado, porém o comprimento fosse metade. Então, esse comprimento de metade de L é o que é chamado de comprimento equivalente para esse caso aqui. Já, por exemplo, para esse caso aqui, o resultado é o mesmo que se obteria numa barra birrotulada se o comprimento dela fosse o dobro. Aqui tem um erro. Aqui deveria ser 2L, não L sobre 2. Tá certo? Então, é dito que o comprimento equivalente dessa barra aqui é 2 vezes L de uma barra birrotulada. Por isso é que a capacidade dela é 1/4, porque ela é mais comprida em relação a essa. E para esse caso aqui é intermediário, é 0,7. O comprimento intermediário é como se você tivesse uma barra birrotulada com 70% do comprimento. Tá? De qualquer forma que as expressões, você vê que todas elas têm a mesma expressão do caso birrotulado, apenas que você substitui o L pelo L equivalente. Em cada caso, L equivalente é diferente. Então, muitos resultados, inclusive de normas, são escritos em termos de L equivalente. Agora, isso aqui é o resumo final da história para vocês verem. Vamos colocar alguns números aqui para a gente tirar alguns resultados numéricos do que se obtém, modificando simplesmente a forma de apoio. Vamos pegar uma barra com tal comprimento, tal seção transversal, tal material. Vamos obter aqueles parâmetros lá. Então, por exemplo, a seção transversal retangular, vamos usar o menor dos dois momentos de inércia, porque a seção sendo retangular, ela poderia, a princípio, flambar num plano ou no outro plano. Só que, se eu fizer os cálculos
para o plano de maior momento de inércia, vai dar uma carga crítica bem superior, e o que eu não estou interessado, porque muito antes vai haver uma flambagem naquela direção da menor dimensão da seção. Percebe? Então, já vou direto no cálculo da flambagem na direção da menor dimensão. Então, vai ser H, B3 sobre 12, que vai dar esse valor aqui. A área é tal, o raio de giração é isso aqui, e o índice de esbeltez, comprimento sobre o raio de giração. Tá? Então, daí a gente aplica naquelas 4 equações ali para cada caso de rotulação. Então, birrotulado vai dar 5 kN, o outro caso 20 kN. Quando você bingastou, você quadruplicou a capacidade de carga. Se for engastado livre, aí cai bastante, 1280. E se for engastado rotulado, ficou intermediário, aquilo lá. Tá? E aqui tem as tensões críticas nominais, que são correspondentes. Né? Bom, nós vimos a parte de equação, agora vamos a algumas ressalvas. Tá? Nós seguimos um procedimento que é chamado modelo de Euler, ou modelo, flambagem de Euler, fórmula de Euler. Essa aqui tem até nome, isso aqui chama fórmula de Euler. Essa fórmula aqui de uma viga rotulada. Ela possui uma série de, quando se compara com resultados experimentais, toda essa formulação ela sofre de uma série de limitações. Algumas a gente vai explorar aqui nas próximas sessões, outras são mais difíceis. Primeiro aspecto que vocês têm que ter em mente quando vocês se depararem em qualquer situação da vida com um caso que você vê que foi falha por flambagem, ou se você vai ter que fazer um projeto e você identifica que os elementos são delgados, então você vai ter que levar em conta cálculos para modo de flambagem, além de outras coisas. Né? Você vai ter que levar em conta sobre todos os elementos delgados que estejam sob estado compressivo de tensões. Isso é a regra. Agora, o que usar? Geralmente, o que se observa é que as fórmulas simples elas são pouco conservativas. Então, você não confia nem aplica coeficientes de segurança arbitrários ou pequenos. Existem normas que indicam já coeficientes de segurança a serem usadas e fórmulas a serem utilizadas. Grosso modo, eu digo o seguinte, vocês não... por exemplo, se você tem 2 vínculos, não importa qual seja, por exemplo, não esse caso aqui, né? Mas se você tiver ou esse caso, ou esse ou aquele, via de regra, você vai tentar usar essa formulação aqui. Isso aí é uma coisa que vai ser segura, principalmente se você tem vinculação mais firme do que rótula. Então, se você tiver alguma coisa que gere alguma rigidez, mesmo que não seja um engaste absoluto, porque esse é um dos problemas, você nunca tem um engaste absoluto em algum componente. Muito difícil isso acontecer, principalmente em mecânica, em componente mecânico. Você tem um eixo, mesmo que o seu mancal seja duplo, ele resiste à rotação, mas não tanto, né? Ele tem uma flexibilidade também. Então, a menos que você vá fazer cálculos detalhados, você usa isso aqui, que vai ser geralmente conservativo. Tá? Vamos dar uma olhada em outro grande aspecto que foge completamente dessas fórmulas. O que está previsto nessas fórmulas aí? Que tudo é ideal. A barra é perfeitamente reta. A seção transversal é perfeitamente uniforme. E, finalmente, bom, o material é perfeitamente uniforme, homogêneo. E, finalmente, a carga é aplicada de maneira colinear e diretamente no centroide, ou perfeitamente distribuída na seção transversal. É o que se chama carga coaxial. Esse é o que está previsto aqui. Agora,
Na vida real, você, digamos, você tem uma coluna, uma barra, você aplica carga concentrada, por vários motivos, tem várias origens, essa carga ela não vai ser, ela vai ter uma certa excentricidade em relação à linha centroidal. Então, o que acontece? Já de início, mesmo com cargas bem pequenas, você já tem um momento fletor envolvido. Então, a resposta, nesse caso idealizado do modelo de Euler, a barra permanece reta o tempo todo, conforme você cresce a carga, e só no momento crítico é que ela pula para uma configuração flexionada. Mas antes, ela estava reta, qualquer que fosse a carga axial, porque era considerada uma carga concêntrica. Só que, se a carga é excêntrica, já desde o início, qualquer nível de carga já vai ter uma flexão envolvida, que é fácil de enxergar, né? Essa aqui é uma idealização. Você tem a barra na configuração deformada, você tem a excentricidade aqui definida por essa distância E entre o ponto de aplicação e o centroide. Boa parte das vezes, esse E não vai ser grande, igual está desenhado aqui, né? Ele vai ser um percentual pequeno da altura da seção. 2%, 5% da altura da seção, além, distante do centroide. Né? Então, se você faz um corte numa seção arbitrária, faz um diagrama de corpo livre de um dos lados, você tem uma situação dessa. A carga aplicada aqui, com a excentricidade, você tem o deslocamento transversal daquela seção e tem o esforço normal naquela seção. E isso produz um esforço de momento, onde esse momento é igual a quê? É igual a carga axial vezes esse braço de alavanca, que é o quanto? O deslocamento transversal mais a excentricidade inicial. Então, é V mais E. Quer dizer, de fato, o momento, nessa situação, fica dado em termos de uma outra incógnita, que é o próprio deslocamento. Tá? Então, se a gente parte disso, visto isso, a gente pode começar a colocar no nosso equacionamento, já de uso, quer dizer, aquela equação diferencial que a gente vinha usando, né? de segunda ordem, da curva elástica, né? Em termos do momento. Se a gente traz essa expressão do momento aqui em termos da carga axial e do deslocamento e da excentricidade, que é basicamente o que já fizemos antes. Só que antes essa excentricidade era zero. O que a gente fez até em cima, até a seção anterior, era essa mesma coisa, só que com excentricidade nula. Só que agora, incluindo, a gente pode separar essa excentricidade do V, passa o V para o lado esquerdo, deixa essa excentricidade do lado direito, isso aqui é uma constante, divide tudo por EI, usa essa representação aqui da carga igual a esse lambda ao quadrado, que ainda é incógnito, e passamos a ter V aqui, lambda também incógnito, e essa excentricidade como algo conhecido. Então, a situação, a solução agora vai ter a parte homogênea e a parte de solução particular. Se você substituir V igual a E aqui, isso aqui vai ser satisfeito. Então, duas constantes de integração além do próprio lambda. Vamos de novo para a condição de contorno. Que são, no caso, para esse problema, né? Até aqui a coisa funciona para qualquer problema. Agora, particularizando para esse aqui birrotulado, nós vamos ter deslocamento nulo, deslocamento transversal nulo em cada extremidade. Não adianta a gente, de novo, aplicar que o esforço momento será nulo aqui, até porque nem é, né? Mas, de qualquer forma, essa condição de momento nulo já está embutida aqui, o momento nas extremidades. Então, só essas duas, para essas duas constantes, C1 e C2. Se você coloca, então, para x igual a 0, esse termo aqui se anula, isso aqui é 1, então fica C2 igual a E. Então, uma constante está obtida em termos de excentricidade.
E a outra condição, em x igual a L, vai produzir C1. Então, levando C1 e C2 de volta para cá, a gente... o que eu fiz aqui foi uma operação também tradicional de reescrever isso, usando umas identidades trigonométricas, aquelas que você se vê uma vez na vida no vestibular e nunca mais usa, mas de vez em quando elas têm utilidade. Tá? Por exemplo, aqui, se a gente converte esse numerador nisso, em termos de lambda L sobre 2 e denominador nisso aqui também, então essa constante C1 fica, no fim das contas, sem muitos detalhes, fica desse jeito aqui. Aí, levando a C1 e C2 para a equação solução geral, e dando uma simplificada, se chega nessa forma aqui. Correto? Que está faltando um x aqui. Certo? Falta algum x aqui. Ah, bom. Não. Espera aí, o x é só aqui e aqui. Correto? Acho que eu estou fazendo confusão aqui. Bom, o que vai acontecer? Tendo essa expressão aqui para curva elástica, veja que ainda está faltando identificar o lambda adequado, né? Estamos fazendo o trabalho aqui, isso permite, nessa equação de segunda ordem, equação diferencial de segunda ordem, que a gente obtenha o lambda depois. Tá? De qualquer forma, aqui a gente tem condições de identificar o valor máximo do deslocamento, porque, por simetria, o deslocamento máximo deve acontecer em L sobre 2. Então, xl sobre 2 aqui simplifica, se chega numa expressão aqui para o deslocamento máximo. Agora, fazendo algumas manipulações aqui, por exemplo, substituindo o tangente por seno sobre cosseno e multiplicando o número aqui, isso aqui por cosseno sobre cosseno, coloco o cosseno em evidência, aí aparece no numerador aqui seno mais cosseno ao quadrado, que dá 1, então termina, em suma, a expressão para o deslocamento máximo fica resumida nessa forma, que é uma forma bastante conhecida para isso. O que mostra essa expressão do deslocamento máximo? Se essa excentricidade for não nula, então sempre vai existir deslocamento transversal, aquilo que a gente já tinha visto intuitivamente aqui. Então, já desde valores muito pequenos de carga axial, você já começa a ter, ele começou a aplicar carga axial aqui, isso aqui começa a se defletir. Não vai esperar pelo processo de instabilidade. Tá? Então, essa expressão aqui, ela vai produzir o deslocamento máximo para qualquer valor de carga. Tá certo? Desde que, e aí que está, desde que essa carga seja admissível, ela esteja abaixo da carga crítica. Bom, vamos ver o que acontece sobre carga crítica. Por que vai ter uma carga crítica aí? Você observa que cosseno de π sobre 2, mais ou menos π sobre 2, é zero. Então, isso aqui, para esses valores em que λL sobre 2 é igual a múltiplos de π sobre 2, você tem que isso aqui tende a zero, consequentemente, esse V máximo tende a infinito. Então, isso aí caracteriza esses lambdas que produzem isso aqui igual a π sobre 2, esses serão os lambdas críticos, que estão associadas a cargas críticas, correto? Então, existirão cargas que farão o lambda
e farão isso aqui igual a π sobre 2, de tal maneira que isso aqui tenderá a infinito, o que quer dizer instabilidade, tá certo? Então, Ô, professor, oi, tu pode retornar ali um pouquinho na equação 11.144? Ali essa um pouquinho aqui, mais para cima. essa aqui. É, essa daí, para dar o resultado de baixo, o seno não deveria ser seno de lambda x? Eu devo dizer que eu andei apagando nesse momento agora, eu não tenho muita certeza sobre o que é isso aqui. Isso aqui deve estar no texto de uma maneira É, melhor, aham. tá? E nesse momento, digamos assim, vocês podem confiar que fazendo assim, você chega numa coisa que tem essa cara e a coisa vai consistente, não tem nenhum salto aqui não, não indicado, né? Você pega isso Uhum. aqui, aplica em x sobre 2 e, e deve chegar nisso aqui. Porque eu estou achando que eu devo ter feito algum erro aqui na hora de eu ir modificando. Tá? Mas o Aham. fato é isso. Eu acho que o erro tá, que eu acho que é para dar o resultado de baixo, eu acho que é seno de lambda x, porque daí tu substitui o x por L O sobre lambda 2. L é x, isso, possivelmente. Isso é verdade. Acho que é só lambda x. Lambda, não lambda L, lambda x, né? Que É é, lambda na x. verdade, de onde veio isso? Daqui, né? É Sim. seno de lambda x. Simplesmente a gente trouxe o C1, que é tudo isso. Né? Então Uhum. seria lambda x aqui. Depois virou L sobre 2. Tá? Então, nós tínhamos visto digamos, a reordenação disso nesse formato. Por que esse formato? Esse formato aqui é mais favorável a fazer essa análise que nós acabamos de fazer, que é identificar quando que isso aqui pode explodir. Qual a condição, se existe uma condição para lambda que faz isso aqui explodir, que seria a condição de crítica. De fato, existe. Quando esse lambda L sobre 2 tende a π sobre 2. Bom, quando isso aqui vai π sobre 2, se você substituir aqui, aliás, não aqui, né? Aqui já não dá mais para usar, mas você usa a própria definição de lambda em termos da carga, e você traz aqui em que lambda ao quadrado é o quê? Π sobre L ao quadrado. O que vai acontecer? Isolando o P, vai gerar exatamente essa expressão, que é a expressão que já tínhamos obtido originalmente na teoria de Euler. Lembrem que a barra era birrotulada, carregamento perfeitamente concêntrico. Lá tinha mostrado a carga crítica de Euler, que era exatamente isso aqui. Então, mostra que, quando você tem a excentricidade, ela não afeta a carga crítica de Euler. Quer dizer, a máxima carga que você vai conseguir aplicar teoricamente é esse valor aí ainda. Agora, a diferença é que com a excentricidade você pode aplicar cargas inferiores e ter também deslocamento transversal. Dessa maneira, aqui, por exemplo, para uma carga P que seja menor que a carga crítica, você tem uma expressão para... Você pode reescrever isso aqui em termos de P e do raio de geração, etc. E você reescreve essa expressão dessa maneira aqui. Então, você tem o deslocamento máximo em termos da... Basicamente, isso aqui é um índice que mede a excentricidade. Isso aqui mede as BOTs. E aqui tem a tensão nominal crítica. Então, isso aqui dá para visualizar num gráfico. Isso aqui eu estabeleci certas dimensões, um certo comprimento, etc., de tal maneira que havia esse índice de BOTs aqui. Então, esse valor aqui definido. Aí escolhi um certo material, e aí a gente passa a ter, nessa curva da esquerda, esse gráfico aqui, basicamente a representação dessa equação, em que a gente tem o deslocamento máximo para diversos valores de carga, ou no caso aqui de tensão nominal. Então, e o resultado, é claro, vai depender
do nível de excentricidade da carga. Então, por exemplo, índices pequenos de excentricidade, quer dizer, daqui para lá a excentricidade vai crescendo. Cada curva dessa é uma excentricidade que vai crescendo. Então, se você pegar um índice pequeno, razoavelmente pequeno de excentricidade, essa curva azul aqui, não, vamos pegar essa vermelha que é mais fácil de enxergar. Essa curva vermelha aqui tem uma certa excentricidade. Então, se eu aplicar, por exemplo, uma carga, digamos, uma tensão nominal de 80 megapascal, eu terei esse deslocamento transversal máximo aqui, sei lá, em torno de 50. Agora, para a mesma tensão aplicada, nominal, se eu tiver uma excentricidade maior, previsivelmente, a deflexão vai ser maior também. Então, segue o resultado aí. Agora, qualquer que seja o nível de excentricidade, isso aqui representa nessa análise anterior ali. Não importa qual a excentricidade que tenha. Se você se aproxima do valor crítico, esse valor crítico de óleo, que nesse problema aqui é digamos, vai dar 102,8 megapascal, conforme você se aproxima desse 102, o seu deslocamento vai tender ao infinito, qualquer que seja a excentricidade. Então, todas essas curvas aqui, elas são assintóticas. Claro que a gente teve que truncar aqui, mas todas elas são assintóticas ao infinito conforme elas se aproximam desse valor aqui. Isso que está colocado aqui. Se eu for crescendo esse P, eu vou andando aqui nessa direção aqui até bater nesse ponto. Tá? Vamos agora dar uma olhada no que acontece com o momento. Como é que o momento evolui? O momento na seção. Bom, nós já tínhamos visto, nós tomamos a seção, um corte, diagrama de corpo livre de um dos lados, tínhamos a expressão aqui para o momento. Se a gente vai calcular, agora, não a tensão nominal na seção, mas a tensão máxima na seção. Lembra que a tensão vai variar ao longo dessa altura aqui. E não será, mesmo que a seção seja simétrica, não será o mesmo valor embaixo, em cima, em módulo. Não, em módulo vai ser diferente embaixo e de cima, porque tem a parcela de tensão que vem do esforço normal. Então, esses cálculos de tensão pontual, que será a tensão máxima na seção, precisa que a gente tome, primeiro, o esforço de momento máximo na seção, vamos pegar em módulo aqui, que vai acontecer onde? Onde o deslocamento seja máximo, que é exatamente o deslocamento no centro. Né? Então, onde vai ter o momento fletor máximo aqui, onde o V é máximo. V máximo nós já tínhamos deduzido acima, nós trazemos para cá, simplificamos e fica uma expressãozinha compacta dessa forma. E aqui, colocando em termos, trazendo a expressão, abrindo isso, em termos da carga axial, e representando em termos de raio de giração, etc., a gente tem essa expressão do momento fletor máximo dessa maneira aqui. Então, se a gente usa essa expressão para o mesmo exemplo anterior, que tem o mesmo esgotez, mesmo material, a gente pode ver como que varia esse momento máximo com a carga axial, com a tensão média. Tá? Então, da mesma maneira, a gente passa a ter que essas curvas elas são assintóticas na tensão média, crítica. Tá? Agora, numa tensão aplicada menor que a crítica, o momento, como era de se esperar, quer dizer, para um dado valor de tensão aplicada, o momento cresce conforme a excentricidade cresce, para um certo índice de esgotez. Então, é previsível. Agora, tendo isso, tendo a expressão do momento máximo, fica fácil encontrar a tensão máxima na viga, que vai acontecer no centro da viga e na fibra mais distante da linha neutra, onde a coordenada dessa fibra mais distante chamamos de C. Pode estar para cima ou para baixo do centroide. Mas tendo esse C, que vai depender puramente da seção, nós temos isso aqui.
substituindo a expressão do momento fletor máximo, etc., ficamos com uma expressão nesse formato aqui. Essa aqui é a famosa fórmula da secante. Vocês vão encontrar em todos os livros, isso aí é clássico também. Fórmula da secante, porque está aqui, que a tensão máxima, essa não é a tensão nominal na seção, é a tensão máxima na seção em presença da excentricidade. Esse fator aqui, ele termina se tornando um número adimensional, um fator chamado fator de excentricidade, que envolve, na verdade, tudo. A excentricidade, a seção e o raio de giração, a geometria da seção, a robustez da seção. E aqui está a esbeltez da seção. E você vê que essa expressão aqui, ela aparece a carga aqui e aqui. Então, de tal maneira que você não consegue inverter essa expressão para exprimir a carga em termos de uma tensão. Porque como é que é feito um projeto? Por exemplo, você vai limitar o seu carregamento de tal maneira que a tensão máxima na seção não exceda, por exemplo, a tensão de início de escoamento, que seja elástica, a seção inteira, para aquele nível de carga, mesmo abaixo de flambagem. Então, você vai ter uma expressão assim, que a tensão limite, a tensão que vai gerar o início do escoamento, é dado por um certo valor de carga axial, que é a carga de início do escoamento, em presença da excentricidade. Aqui tem uma outra maneira de ordenar essa expressão aqui. Tá? Normalmente, então, no projeto, o que você vai fazer? Você vai estipular uma tensão máxima e vai procurar o valor máximo admissível de carga axial, ou vai ter essa carga e vai ter essa tensão e vai procurar um coeficiente de segurança. Tá? Agora, se for o processo inverso aqui, se você estabelece a tensão e procura a carga, aí tem que ser iterativo. Qualquer Newton-Raphson que vocês programem, eu acho algum solver que faça isso, ou uma coisa muito mais simples é você plotar essa função para parâmetros dados e você obtém graficamente, por inspeção, visualmente. Basicamente é o que eu fiz aqui nos exemplos e tudo mais. Então, essa curva aqui, esse gráfico da esquerda, para aquela barra que tem essa esbeltez, aquele material, e um certo valor dado, aliás, que varia de excentricidade. Então, cada curva dessa aqui é para uma excentricidade diferente. Certo? Então, aqui a gente vê, nessa vertical aqui, é o limite, é o valor da tensão nominal crítica. Aqui. Então, para cargas abaixo do valor crítico, você vai crescendo a tensão máxima na seção conforme a excentricidade cresce. Como era isso. É que aqui está um pouco invertida a coisa. Na verdade, aqui está menor a excentricidade, ela está crescendo para lá. Okay? Então, esse gráfico ele já mostra, já podemos quase que passar para a fase seguinte das limitações desses modelos de flambagem que a gente tem visto até agora. Você observa? Essa expressão de tensão máxima, ela vai lhe dar um valor, qualquer que seja a carga que você aplique aqui, desde que ela esteja abaixo da carga crítica. Porém, você vê que você pode ter valores de carga abaixo da crítica de flambagem, porém, que produz tensões que estão acima de um outro nível de tensão associado a um outro modo de falha. Por exemplo, nós estamos tratando aqui, que a gente considera modo de falha de início de escoamento. Né? Por exemplo, se a gente estabelece aqui o material com tensão de escoamento de 300, estritamente por essa análise, você poderia ter
tensões de 70 megapascal, um valor, então, acima dessa tensão de escoamento. Então, você vê que isso aqui ele tem que ficar limitado, os valores fornecidos aqui, também a outros modos de falha. Se fosse fadiga, por exemplo, possivelmente você teria que colocar um patamar aqui, um limite aqui, que não esse, mas talvez 200, 150, dependendo da vida que você pretende. Tá? Então, você passa a ter mais limitantes que têm que ser trabalhados em paralelo. Você tem que trabalhar com mais de um critério de falha ao mesmo tempo. Então, essa limitação de ignorar a carga de flambagem, ela é conhecida já desde da carga de Euler, né? Quer dizer, se você pegar a carga crítica de Euler, ela é uma hipérbole equilátera, em termos das BOTs. Né? É uma função que tem esse formato aqui. Ela vai para o infinito de um lado e do outro. Então, conforme as BOTs vai tendendo a zero, aliás, as BOTs vai crescendo, o que significa as BOTs crescendo? Desculpe. Esse índice aqui, se ele cresce, significa que o comprimento vai ficando cada vez maior. Então, a capacidade de carga prevista por Euler prevê uma capacidade que vai caindo, vai tendendo assintoticamente a zero. Né? Agora, se você tem uma barra cada vez mais curta, então a fórmula de Euler vai prevendo capacidade de carga cada vez maiores. Isto é, se você começar a calcular para barras muito curtas, você vai chegar, por exemplo, a uma barra que parece mais uma moeda, tão curta que ela é em relação à seção transversal. Qual a previsão de capacidade de carga axial que ela passa a ter? Bom, nessa idealização desse modelo de Euler, iria indo para infinito. As tensões poderiam ir indo para infinito, porque são um modelo elástico e tudo mais. Né? Mas se sabe que mesmo a moeda você não pode aplicar qualquer carga compressiva que você pretenda. Em algum momento vai chegar em algum limite de material, nem que ele vai se escoar, depois ele vai se fragmentar, alguma coisa acontece. Então, essa curva de Euler, teórica, ela normalmente vai ter que ser, no mínimo, cortada num certo limite aqui. Então, no mínimo, você passa a ter sempre duas curvas. E passa a existir um ponto de transição, um certo valor aqui de transição de BOTs, de tal maneira que vigas, aí começa a vir uma classificação que existe na literatura, que é chamadas vigas longas e vigas curtas. Então, basicamente, a viga, se ela é longa, você usa, a princípio, as fórmulas de Euler. Tá? E se ela for curta, aí você não pode usar a fórmula de Euler. No mínimo, quer dizer, a coisa mais crua que você pode fazer exatamente é colocar esse patamar aqui. Mas existem coisas, experimentalmente, que se observa que ocorrem nessa zona de transição aqui. Então, esse patamar não funciona perfeitamente reto até ali. Então, de fato, existem modelos que vão fazer uma transição suave, com argumentos matemáticos ou experimentais, etc. Geralmente é feita uma transição suave de um ponto aqui, em algum local, e até esse ponto inicial aqui. Então, em vez de ter um patamar, não existe o patamar, existe uma curva suave que bate em alguma posição aqui. Então, geralmente existe um ponto de transição que não é esse, fica um pouco mais além. Tá? Então, você precisa de ter uma segunda formulação, que é essa região dessa curva aqui, que vai ter que ser utilizado quando a barra for curta, quando ela for abaixo desse limite de transição aqui, das BOTs de transição. Então, todo o cálculo, na prática, de flambagem, primeira etapa, primeiro momento que tem é verificar se aquela configuração se classifica como barra longa ou curta. Se for longa, vai se usar uma formulação, se for curta, outra. Isso aí é a regra. Né? Por exemplo, quando se leva em conta a excentricidade, você passa a ter
nessa curva direita aqui. Se você fixa essa tensão máxima aqui na tensão de escoamento. Agora, veja, a tensão máxima se fixou. A tensão máxima, lembra, acontece num único ponto. Nesse exemplo aqui, na seção transversal e num dos extremos da seção. Naquele pontinho ali, você fixou que a tensão máxima vai ser igual a, por exemplo, a tensão de escoamento. Só que, no momento em que, para que a tensão máxima atinja, nesse caso aqui, 300 megapascal, isso acontece com uma tensão nominal média bem menor, por causa da excentricidade. Certo? Então, por exemplo, se eu tiver um índice de esbeltez de tanto, digamos aqui 50, e eu tiver uma certa excentricidade, venho aqui, esse valor 200 é a máxima tensão nominal que eu posso aplicar. Então, quando a tensão nominal for 200, eu terei 300 de tensão máxima naquela seção central, para aquela excentricidade e para aquela esbeltez. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho a esbeltez de transição, que é 81,1. Então, a partir dessa esbeltez, eu tenho que usar as fórmulas de Euler. Essas curvas aqui são todas aquelas hipérboles da fórmula de Euler. E se a minha barra ela é considerada curta, quer dizer, se o índice de esbeltez dela é menor do que essa transição, aí eu tenho que usar uma outra expressão. Tá certo?